O tema que foi proposto como encerramento e para essa noite é a Igreja de Cristo. E nós vamos falar a respeito dos seus atributos, vamos falar a respeito das críticas que ela tem recebido, das marcas da verdadeira igreja. Vamos tentar, no final, encaixar a Igreja Presbiteriana dentro do quadro geral que nós vamos traçar aqui, apenas por uma questão de reforçar a nossa identidade, porque a Igreja Presbiteriana. Nós vamos começar lendo a palavra de Jesus em Mateus. Queria que você abrisse sua Bíblia. Mateus, capítulo 16. Vamos ler a partir do verso 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então adverti os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Essa passagem é a passagem básica para o estudo do tema, porque é aqui que nós encontramos essa palavra de Jesus de que ele haveria de edificar uma igreja sobre o fundamento que foi a declaração de Pedro: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Sobre aquela pedra, Cristo disse que edificaria a sua igreja e que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Querendo com isso dizer, ou que o inferno, leia-se então, as forças satânicas não destruiriam a igreja, ou que a igreja haveria de entrar no inferno, propriamente dito, não no inferno, mas entrar no reino das trevas e arrancar do inferno aqueles que estão perdidos em suas ofensas e pecados. Ou, de uma maneira ou de outra, qualquer que seja a interpretação, o que Jesus está aqui assegurando é a vitória final da sua igreja. Ela será triunfante, ela será gloriosa, ela está fundada nessa verdade, que é o seu firme fundamento, e, portanto, isso nos enche de muita alegria. Bom, apesar de Cristo ter falado que ele haveria de edificar a sua igreja, não há dúvida que a igreja cristã tem passado por muitos ataques. E eu listei aqui alguns dos ataques que geralmente se faz à igreja de Cristo. Quando eu me refiro à igreja, a essa altura aqui, eu me refiro à igreja cristã, como instituição. Então, primeiro, o fato dela ter virado uma instituição tem sido motivo de crítica. As pessoas dizem que a igreja virou quase que uma organização semelhante a uma empresa, que ela tem estatuto, que ela tem CNPJ, que ela tem gente paga, assalariada com carteira assinada, e que ela é muito burocrática, que ela tem toda uma hierarquia. E aí as pessoas acham que, como isso não está na Bíblia, acham que a igreja cristã organizada, ela é uma desvirtuação daquilo que Cristo tinha dito. Jesus nunca mandou, nunca criou denominação. Então as pessoas criticam a igreja por esse fato. Bom, eu geralmente tenho dito para as pessoas que criticam a igreja por conta disso, que um certo grau de institucionalização é inevitável. Vamos imaginar um grupo de pessoas que não querem fazer parte de uma igreja organizada e se resolvem se reunir na casa de alguém. Não tem pastor, não tem estatuto, não tem confissão de fé, nada. É um grupo de irmãos que resolve se organizar ali.
E aí vão começar a surgir os problemas. Na primeira discussão que tiver, doutrinária, em que um discordar do outro, quem é que vai decidir quem está certo ou errado? Então, eles vão sentir que há necessidade de ter uma confissão. O que é que o nosso grupo acredita? Para poder dizer quem está dentro ou quem está fora. E se um, dentro do grupo, fizer uma coisa errada, como é que se coloca para fora? Como é que se espelha aquela pessoa? A pessoa pode argumentar que não tem uma base, não tem um critério, não tem uma confissão de fé, não tem uma norma. E, de repente, quem é que vai ensinar? Quem é que elegeu fulano como pastor? De repente aparece um líder e, depois de um tempo, se percebe que aquele líder não dá certo. Como é que vai fazer para tirar aquele líder e colocar outro? Vamos supor que comece a crescer. Não cabe mais na casa. Vão ter que alugar um espaço. Para alugar um espaço, vai alugar no nome de alguém. O problema é que aí esse alguém vai virar o dono da igreja. Então tem que criar uma instituição para poder ter um CNPJ para alugar um espaço. E as crianças? Quem é que vai cuidar das crianças enquanto os adultos estão lá? Vai ter que ter escola dominical. E vai ensinar o quê? Vai ter que dominical. E esse pessoal vai ser treinado aonde? Com 1 ano vai virar instituição também. Então, é inevitável. Todo agrupamento humano, à medida que ele cresce, se consolida, ele tende a se organizar. Então, embora Cristo não tenha falado da institucionalização da igreja, da organização da igreja, todavia é uma lógica natural do ser humano, que é um ser social que precisa de organização, precisa de referenciais, precisa de documentos, precisa de fóruns para decisão. Então, o nosso problema não é que a igreja é uma instituição. O problema é quando o fato de que ela é uma instituição sobrepuja os outros aspectos de comunhão, de uma comunidade de amor, de edificação, onde nós somos edificados na palavra de Deus e uns aos outros. Então, quando a instituição domina o lado espiritual, aí sim é um problema, mas não tem como fugir da institucionalização da igreja. As pessoas também criticam os pecados cometidos pelos membros da igreja. Todos nós estamos familiarizados com isso, né? Todo mundo pode errar, mas se um evangélico pisar na bola, já viu. Se alguém que se diz crente fizer uma coisa errada, então o pessoal vai em cima e critica e cobra e coisas dessa natureza. Bem, não tem como negar que membros das igrejas, eles cometem pecados. Eles fazem coisas erradas. Pastores tropeçam, dizem o que não devem, fazem o que não devem. Presbíteros, diáconos, líderes, membros das igrejas, eles caem em pecado e fazem o que não deviam fazer. Mas nós nunca dissemos que os membros das igrejas, os pastores, os presbíteros e os diáconos eram pessoas sem pecado. Na verdade, a igreja é uma comunidade de pecadores redimidos. Redimidos é verdade, mas ainda pecadores. A questão não é o pecado, mas como nós tratamos com o pecado. Então, a igreja, o que ela professa é que se um membro cai, ou se um líder cai, então há todo um sistema chamado de disciplina eclesiástica que busca a restauração daquela pessoa. Nós não assumimos e nem dizemos ao mundo que a igreja ela é perfeita aqui nesse mundo, mas ela é feita de pessoas como vocês e como eu. Pessoas sujeitas a tentações, a quedas, a falhas. Então, as pessoas, quando criticam a igreja, apontando para as falhas dos seus membros, elas estão, às vezes hipocritamente ou não, simplesmente procurando um motivo para não pertencer ou não querer aceitarem o Evangelho, porque elas sabem que nós nunca dissemos ou reivindicamos a perfeição. Os pecados de seus líderes eu já mencionei aqui. Outra crítica que tem sido feita são os erros históricos da igreja. Por exemplo, a cruzada dos cristãos contra os muçulmanos para recuperar a cidade de Jerusalém. As cruzadas da Idade Média que mataram, guerra em nome de Deus. Nós não podemos negar que essa guerra em nome de Deus aconteceu, mas nós também dizemos que toda vez que a igreja fez guerra em nome de Deus, ela estava desobedecendo o mandamento de Deus. Ela não é um exército. Então, nós não escondemos este erro. E também dizemos que a igreja da Idade Média que fez guerra contra os muçulmanos era a Igreja Católica Apostólica Romana, que tinha uma visão, no nosso ver, errada de cristianismo e
também errada a respeito de Jerusalém como terra santa, e que com certeza havia cristãos naquela época que não concordaram com aquele tipo de coisa, como nós também não concordamos hoje. Também falam que a igreja cristã queimou gente, matou herege, fez guerra contra os dissidentes, citam até que Calvino queimou aquele médico espanhol numa fogueira por Miguel Serveto, porque ele pregava a heresia da Trindade. Nós não negamos estas coisas e também não concordamos com elas. E dizemos que lamentamos toda vez que a igreja fez alguma coisa assim, ela errou, ela desobedeceu a palavra de Deus, nós não queremos esconder isso, mas dizemos que o fato de que a igreja errou em momentos da história, isso não é motivo para que nós abandonemos a igreja, ou que nós desistamos da igreja, ou que fiquemos desapontados com ela. Dizem também que a igreja apoiou Hitler e outros poderes maléficos, outras tiranias através da história. Bom, a igreja havia um grupo que apoiou Hitler durante a ascensão do Império Nazista, mas houve também um grupo de cristãos que lutou contra, que ofereceu resistência àquilo ali. Então não é justo só apontar esse lado aí. Dizem que a igreja condenou Galileu, aquele que diz que não é o Sol que gira em torno da Terra, mas a Terra que gira em torno do Sol, né? Diz que a igreja tapou a boca de Galileu e reduziu ao silêncio. Na verdade, há uma certa malícia aí, isso foi a Igreja Católica, e, na verdade, quem estava lutando contra Galileu não era tanto a Igreja Católica, mas outros cientistas que discordavam de Galileu. Estavam errados. Galileu, no fim, estava certo. Mas a oposição foi, em grande parte, de outros cientistas. Também criticam muito o divisionismo da Igreja de Cristo. Há tantas divisões e denominações que é difícil manter a conta atualizada. Porque se eu soubesse o número de denominações que existem e dissesse a vocês agora, quando eu terminasse essa palestra, daqui a 1 hora e pouco, o número já seria outro. Porque surgem novas denominações. A todo momento tem alguém alugando um salão e abrindo uma igreja nova numa esquina aqui de São Paulo, que é a coisa mais fácil do mundo, as pessoas fazerem isso. Bom, o que nós dizemos em resposta a isso é que o divisionismo ele precisa ser ponderado e moderado com algumas observações. Primeiro, embora os evangélicos, de fato, eles estejam organizacionalmente divididos, mas existe mais união entre os verdadeiros evangélicos do que entre outros grupos. Se você fizer uma pesquisa no Brasil entre todas as denominações, você vai ver que a maior parte das denominações evangélicas crê que a Bíblia é a palavra de Deus, crê na Trindade, que Jesus é o Filho de Deus, que Ele morreu na cruz, que Ele ressuscitou dos mortos, crê que existe céu, que existe inferno, que Ele vai voltar, que vai ter julgamento, que tem o céu. Então, esses pontos fundamentais do cristianismo, eles são defendidos e aceitos pela vasta maioria dessas denominações que estão aí, Assembleia de Deus, Batista, Pentecostais, até as neopentecostais, elas também afirmam esses pontos aí, embora, é claro, nós discordemos deles em muitas coisas. Então, essas divisões, elas são muito por conta de questões operacionais, de estratégia, de alguns outros interesses, mas não representam uma ruptura central e fundamental dentro do cerne do cristianismo protestante e evangélico. Há diferenças de opiniões, mas muitas vezes em questões secundárias, dons espirituais, a organização da igreja, forma de batismo, no próprio desenvolvimento de ministérios para grupos diferentes. Mas o cristão protestante, ele é muito junto com outros de outras denominações que confessam essas mesmas coisas. Então, sim, há um divisionismo muito grande, mas quando você começa a estudar e ver mais de perto, você vai ver que ele não é tão grande assim, e a gente está mais próximo desse pessoal do que, às vezes, a gente imagina. É que a gente fica muito preso no nosso próprio círculo, né, presbiteriano, e não transita em outros, mas se houvesse essa oportunidade, nós veríamos que as diferenças não são tão grandes assim. Bom, como eu disse, há alguma coisa de verdade nessas acusações, mas a gente tem que ponderar com o outro lado da história. No final, a gente faz as contas e vê que a igreja ainda é
uma instituição a qual vale a pena pertencer, ela ainda representa a vontade de Deus para o seu povo aqui nesse mundo, e ela ainda é a esperança para pecadores perdidos, pessoas necessitando de ajuda, de esperança, de conforto, de consolo. Apesar de todos os seus defeitos, divisões, erros do passado, queda de liderança, a Igreja de Cristo ainda continua como sendo a resposta de Deus para um mundo perdido que precisa de comunhão, de amizade, de fraternidade, de orientação, de disciplina, de aprendizado. Ainda é a vontade de Deus para o seu povo. Bom, deixa eu fazer agora, entrando mais na questão teológica, uma distinção clássica para nos ajudar a entender um pouco a respeito da igreja. Os teólogos costumam dizer que a igreja ela é tanto invisível quanto visível. E o meu alvo aqui, como eu já disse, não vai ser negar as imperfeições da igreja visível, mas entender melhor a igreja visível para que nós possamos amá-la e servi-la melhor. E essa distinção entre igreja visível, que foi essa que eu expliquei e que é alvo de todas essas críticas, a divisão entre igreja visível e invisível, ela nos ajuda a ter o quadro maior e a compreender determinadas coisas. Vamos começar com a igreja invisível, que é a igreja perfeita. Essa não tem defeito, tá? Mas é por isso também que ela é invisível, né? Porque ela é a igreja onde não tem mais pecado, não tem mais mancha. A Bíblia nos fala da igreja de Cristo como sendo a sua noiva, a sua plenitude. Em Efésios 1, por exemplo, Paulo se refere à igreja como sendo a plenitude de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja, sendo ela o seu corpo e a sua plenitude. Ou seja, Cristo se expressa plenamente na sua igreja. E lá no capítulo 5, ele também fala que Cristo amou a igreja, colocando como um referencial para que os maridos amem a sua esposa, de onde vem o conceito de que a igreja é a esposa de Cristo, é a noiva de Cristo. Então, existe essa relação indissolúvel, orgânica, entre Cristo e o seu povo. Mas esse povo aqui, ao qual Cristo está unido e de quem ele é o cabeça, são todos os verdadeiros crentes vivos e que já morreram. Ou seja, é o conjunto de todos aqueles, de Adão até hoje, que fizeram parte, fazem parte e farão parte, pensando no futuro, do verdadeiro povo de Deus, que foram chamados por Deus, eleitos antes da fundação do mundo, chamados pelo Espírito Santo, convertidos, aceitos por Deus, justificados, perdoados e ingressados no corpo invisível de Cristo, que é a sua igreja. É a coleção, por assim dizer, coleção de coisas, né? É o conjunto dos verdadeiros salvos. Então, é por isso que ela é invisível, por dois motivos. Primeiro, porque tem gente nela que já morreu. E segundo, porque entre os que estão vivos, eu não sei quem são. Eu estou olhando aqui para vocês, tem duas igrejas aqui. Tem a maior, que é a visível, que é composta de todos aqueles que professam a fé em Cristo, estão ligados a uma denominação, estão no hall de membros, juntamente com seus filhos. E entre vocês, os que são crentes de verdade. Porque uma pessoa pode ser membro da igreja visível e não ser da invisível, da verdadeira igreja, né, que é composta dos que de fato foram salvos. Então, para dar um exemplo pessoal, eu nasci na igreja visível. Meus pais eram presbiterianos, eu fui batizado, cresci na escola dominical, participava dos cultos, cantava no coral, participei da mocidade, participava dos acampamentos e tudo mais, mas eu não era, de fato, convertido. Saí da igreja visível quando eu tinha 16 anos, abandonei a igreja, fui para o mundo. Aos 22 anos, a graça de Deus me alcançou. E eu me converti quando tinha essa idade. E aí, de fato, aí foi quando eu passei a pertencer à igreja invisível, ao povo de Deus. E, como consequência, procurei outra vez a igreja visível.
né? Quis fazer parte de uma igreja, me congregar, estudar a Bíblia e aproveitar de todas as bênçãos que a igreja visível pode trazer. Mas então, a invisível é a grande igreja de Cristo, o povo dele com quem ele vai viver por toda a eternidade. Nós dizemos em teologia que essa igreja tem 4 atributos, 4 qualidades ou características. A primeira é que ela é una, ou seja, ela não tem divisão como a igreja visível. A igreja visível é toda dividida, né? Presbiteriano, batista, congregacional e tal. A invisível não tem divisão, é uma só, é una. Cristo não tem 2 noivas, não tem 3 esposas. Ele tem uma noiva só, uma esposa só, que é a sua igreja. Tá? É claro que os membros da igreja invisível estão presentes nas igrejas visíveis, presbiteriano, batista, congregacional. Depois nós vamos ver algumas dessas condições. Mas só existe uma igreja invisível. Segunda é que ela é santa, no sentido de que os que estão ali ou já estão na glória, porque morreram, e quando morreram, o seu espírito e ou alma não tem pecado, ou porque, embora vivos aqui nesse mundo, eles já foram perdoados e aceitos por Deus, de maneira que Deus não os trata mais como culpados. Então, porque eles são crentes verdadeiros que foram justificados, todos se diz que os membros da igreja invisível são santos diante de Deus. Deus não lhes atribui mais qualquer culpa ou pecado. Terceira qualidade é que essa igreja é universal. Não é a universal do reino de Deus, mas universal no sentido que ela está em todas as partes do mundo. Tem gente da igreja invisível no Brasil, nos Estados Unidos, na África, na China, no Canadá, na Austrália. Em todas as partes do mundo, onde houver a verdadeira fé em Cristo Jesus, ali está a igreja invisível. Então, ela é universal, ela não está localizada geograficamente num único lugar, mas ela está espalhada pelo mundo. E também já tem uma parte na glória, né? E, por último, ela é triunfante. Nós dizemos isso porque essa igreja ela já venceu o pecado, seus membros já foram perdoados, já estão arrolados nos céus, eles são filhos de Deus, fazem parte da família de Deus, da noiva de Cristo, e, portanto, já experimentam a vitória final de todas as coisas. Embora para aqueles que ainda estão vivos, essa experiência, esse gosto da vitória, vem misturado, às vezes, com os tropeços aqui desse mundo. Mas assim é essa igreja. É essa igreja que vai permanecer para sempre. Ela não pode ser derrotada. Ela será triunfante, ela sempre existirá. Igrejas locais, que são manifestações visíveis dessa igreja, pode fechar. Você já deve ter ouvido falar de igreja que fechou, vender o templo, distribuir os membros para outro lugar, teve problema e acabou fechando aquele ponto de pregação. Então, a igreja visível, ela pode ser derrotada, ela pode perder, vamos dizer assim, a sua posição, mas a invisível jamais. É esse o povo que vai estar com Cristo para todo sempre. Vocês já notaram que a grande pergunta é: a que povo você pertence? Né? A que igreja você pertence? A visível e a invisível, ou somente a visível, mas não a invisível? Essa é que é a grande questão. Agora vamos falar um pouquinho da igreja visível, eu já disse algumas coisas, e eu quero só relembrar. A igreja visível, que são as igrejas locais, como, por exemplo, a Igreja Presbiteriana Betel, a Igreja Presbiteriana de Santa Mara, a Igreja Presbiteriana tal, Igreja Batista Memorial, Igreja Assembleia de Deus, não sei. Então, as igrejas visíveis, que são expressões locais da comunidade de Deus, elas professam a mesma relação com Cristo. Nós costumamos dizer que esse ajuntamento aqui é um ajuntamento onde Cristo está presente pelo seu Espírito e que nós estamos na presença de Deus para cultuar a Deus e aprender de Deus. Então, há essa relação com Cristo. E ela é composta, a igreja visível, nas suas diversas manifestações, e aqui eu estou citando a confissão de fé da nossa igreja, é composta por todos que em todo lugar professam a verdadeira religião.
Qual é a verdadeira religião para nós? É aquela que está na Bíblia, que historicamente se chama de cristianismo. Toda vez que o cristianismo viveu, seguiu e obedeceu os preceitos da Bíblia, ali você tem a verdadeira religião. Então, todos que em todo lugar professam a verdadeira religião juntamente com seus filhos. E na Bíblia ela é chamada de a casa e família de Deus nesse mundo. Você encontra Paulo se referindo à igreja como sendo a casa de Deus em 2 de Timóteo, quando ele instrui Timóteo de que maneira ele deve agir na casa de Deus. Ali ele está falando da igreja local. Casa de Deus é uma figura para se referir ao Antigo Testamento, quando o templo era a casa de Deus. Agora, o ajuntamento dos cristãos é onde Deus habita. Essa igreja ela é organizada porque ela tem esse aspecto visível. Então, são igrejas locais que estão ligadas entre si pelos laços da mesma religião verdadeira. Ao contrário da invisível, que é una, a igreja visível tem várias, mas elas estão ligadas pelos laços de fraternidade, ou às vezes de comunhão ou de organização, porque são igrejas irmãs e fraternas. É isso, por exemplo, que é a Igreja Presbiteriana do Brasil. É um conjunto de igrejas espalhadas pelo Brasil que estão unidas pelos laços de fraternidade, de doutrina, de administração e da mesma instituição. Tá certo? Então, nota que a denominação ela vem depois. Primeiro vem a igreja, a denominação é uma coisa que veio depois. Então, eu gosto de pensar nas denominações assim, não é? Que são, pelo menos na nossa igreja, que é esse agrupamento, o ajuntamento, na verdade a gente chama de federação, de igrejas locais que estão organizadas de acordo com laços de fraternidade, de amor, de mesma doutrina, mesmo princípio de administração, e que estão e fazem parte de uma mesma organização. Então, é assim. As igrejas locais, aqui eu quero falar um pouquinho dos propósitos delas. Por que elas existem? Qual a necessidade da gente ter igrejas? Então, aqui alguns propósitos. Primeiro, cultuar a Deus publicamente e proclamar seu nome. Essa é uma das razões pelas quais existe a igreja visível, como organização. Para que nós possamos louvar a Deus, adorar a Deus diante do mundo. Para que o mundo veja a nossa fé. Para que o mundo conheça a expressão verdadeira do culto a Deus. Para que o mundo possa, olhando para a igreja, imaginar a presença de Deus, quem Ele é, e desejar ser parte do corpo de Cristo. Então, nós precisamos de um lugar onde juntos nós cultuemos a Deus. Você pode dizer, não, mas eu cultuo a Deus em casa. É verdade. Você pode cultuar a Deus em sua casa. Você pode cultuar a Deus com sua família. Mas na hora que cristãos de várias partes da cidade se reúnem no mesmo lugar para cultuar a Deus, eles estão dando um testemunho para o mundo. Eles estão dizendo que o que eles creem não é uma questão individual, mas é partilhado por muitas outras pessoas. Não é só uma coisa que alguém inventou na cabeça, porque tem outras pessoas que pensam igual a mim, que creem igual a mim. Daí a importância de estar juntos para dar testemunho ao mundo dessa fé que é o cristianismo. Segunda razão pela qual existe a igreja local é a necessidade da edificação. Quando a gente fala de edificação, a gente tem que lembrar que a fé cristã, ela não somente é uma maneira de viver, mas ela também é uma doutrina. E, portanto, ela requer aprendizado, requer que as pessoas aprendam, que elas desenvolvam esse conhecimento em termos práticos, que elas utilizem as suas habilidades naturais e os dons espirituais para serviço da própria igreja e do mundo, e, para tal, é necessário que haja alguém que ajude, alguém que instrua, alguém que mostre o caminho. Então, o melhor lugar para isso, de fato, é uma igreja local. É por isso que na igreja local nós temos escola dominical, temos a pregação da palavra, temos estudos bíblicos, temos estudos nos lares, distribuição de literatura, sites na internet com material e conteúdo da igreja. Por quê? O alvo da igreja local é prover educação na justiça, crescimento no evangelho, desenvolvimento das aptidões das pessoas. Então é para isso que tem a igreja local. Uma pessoa que fica em casa e não vem para a igreja, ela está perdendo esse privilégio.
ela está perdendo essa oportunidade de participar da igreja. E tem também a questão dos nossos filhos. A gente pode instruir os filhos em casa, é claro, e deve fazer isso. Nós podemos fazer isso e devemos fazer em casa. Mas os filhos precisam de ter comunhão com outras crianças, outros jovens, outros adolescentes, que têm a mesma fé, que pensam da mesma maneira e têm o mesmo objetivo. É natural da nossa raça humana a socialização. E é por isso que existe igreja local, para a gente trazer os filhos, para que os filhos se entrosem, façam parte do grupo que pensa a mesma coisa, para que eles possam crescer. Há uma terceira finalidade, que é evangelizar o mundo. É claro, você pode sair sozinho aí para evangelizar, se você quiser. Mas se você for 2 a 2, se você for em grupo, se tiver um grupo de apoio que dê condição financeira, logística, intelectual, estratégica, nós vamos fazer o trabalho de evangelização, é muito melhor. É claro que uma igreja organizada, ela tem um potencial de evangelização muito maior do que um grupo que se reúne numa casa. Nós podemos sustentar missionários, nós podemos treinar líderes, nós podemos mandar novos candidatos para o seminário, nós podemos publicar literatura, podemos pagar um programa de rádio, nós podemos pagar um programa de televisão, podemos abrir um site na internet. Então, uma igreja organizada, ela tem mais força e condição e alcance missionário e evangelístico. Você não pode cumprir o mandato de Jesus, ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, sozinho. Você tem que estar com um grupo organizado para poder fazer esse tipo de coisa. Quarta razão ou propósito da igreja local é atender os pobres e necessitados, dentro e fora do âmbito das igrejas locais. É claro, você pode começar uma cruzada solitária, social, para ajudar os meninos de rua, os mendigos, os sem teto, os sem sopa e os sem pão que existe por aí em São Paulo. Mas se você fizer isso com um grupo, a partir de uma igreja organizada, que vai dar apoio, vai dar condição financeira, que vai fazer contatos, vai abrir portas em abrigos, vai conseguir apoio do governo, convênios com o Estado para ajudar pobres, para abrir escola, uma escola para os filhos dos pobres terem educação e tudo, é outra coisa. É claro, nós não estamos desprezando as tentativas e os esforços individuais, mas a igreja existe exatamente para potencializar isso. Repetindo, qual a necessidade, o valor, a importância da igreja local? 4 coisas. Poderia colocar mais, mas essas 4 já é suficiente. Primeiro, o culto público a Deus, que é um testemunho ao mundo. Segundo, a edificação dos membros, para que cresçam na graça e no conhecimento de Deus. Terceiro, evangelizar o mundo. E quarto, atender os pobres e necessitados. Então, essas são as razões. Por isso que eu disse que, apesar de todos os defeitos da igreja, das críticas, algumas delas bem verdadeiras, a igreja continua sendo o plano de Deus e a vontade de Deus para o mundo, para que o seu povo, pela igreja, cumpra o seu mandato aqui no mundo. Ainda sobre a igreja visível. A igreja recebeu de Deus a sua revelação. Qual foi a revelação de Deus? A revelação de Deus é a Escritura, a Bíblia. E quem é que é o fiel depositário da Escritura? Quem é que guardou a Escritura, preservou, traduziu, copiou, publicou, imprimiu e distribui pelo mundo todo? A Bíblia é o livro mais lido do mundo. Por quê? Por causa das igrejas. As igrejas que provêm suporte, apoio, condição intelectual para que as pessoas traduzam a Bíblia, publiquem a Bíblia, distribuem a Bíblia pelo mundo. Foi a igreja quem sempre guardou a Escritura, ela é a depositária fiel da revelação de Deus. Quando Deus se revelou, Ele se revelou através das Escrituras e Ele deu a Escritura à igreja. A igreja é responsável pela preservação e disseminação da Escritura. Mas não somente Deus deu a sua revelação à igreja local, a igreja visível, mas também o ministério. O ministério aqui é o ministério da evangelização, da pregação da palavra, da edificação. É através da igreja que Deus ministra a sua vontade às pessoas. Não é que Ele não faz isso individualmente, mas idealmente Ele o faz através da igreja.
A igreja recebeu de Deus também os sacramentos. Quando eu falo sacramento, eu falo do batismo e da ceia do Senhor. Jesus não deu isso individualmente, mas ele entregou essa responsabilidade aos apóstolos que, por sua vez, passaram para a igreja dos seus dias. É a igreja quem ministra o batismo e a igreja quem ministra a ceia do Senhor, que são as duas ordenanças deixadas pelo Senhor Jesus. Você não faz isso em casa. Você não batizou seu próprio filho, a não ser que você seja pastor. E se fez isso, você fez provavelmente na igreja. Espero que sim, não é? Mas não tem isso de você batizar o seu filho sozinho lá em casa. É um ato público de profissão de fé, bem como a ceia do Senhor. Então, Deus deu à igreja os dois sacramentos. A verdade, Deus não deu a uma pessoa só, mas ela deu a verdade à sua igreja. É por isso que nós temos problemas com revelações particulares e individuais. Se você diz assim, Deus me disse, tudo bem, não vou discutir se Deus te apareceu num sonho, o que é que Ele te falou. Mas o que Deus te falou e te disse é uma verdade ou uma comunicação particular para você. Ela não vale para a igreja. Ela não vale para a igreja. A verdade de Deus foi dada à igreja, está preservada na Escritura, ensinada e pregada pelos ofícios que estão em seguida. Os dons espirituais, Deus também deu à igreja. O dom de pastorear, o dom de ensinar, o dom de administrar, o dom de contribuir, esse ninguém quer. Todo mundo quer o dom de liderar, né, de mandar, mas o dom de contribuir, ninguém quer esse dom, mas está na Bíblia também. O dom da misericórdia, são ferramentas e habilidades espirituais que Deus deu à igreja, que servem para a edificação da igreja. Então a igreja recebeu isso. Recebeu também os ofícios. Quais são os ofícios? Na Bíblia nós encontramos dois, que são os diáconos e os presbíteros. É claro, você pergunta, e os pastores? Os pastores são presbíteros, que ensinam, não é? Então essa é a função básica. Na verdade tem dois ofícios somente, que é o pastor e o presbítero, que Deus deu à igreja para, através dos ofícios, Deus governar o seu povo, orientar o seu povo, edificar o seu povo, abençoar o seu povo. Tudo isso para o funcionamento da igreja. Então, essas coisas Deus confiou à igreja local. Outro ponto aqui importante é que o Espírito de Deus habita a igreja, individualmente e coletivamente, tornando estas coisas eficazes. Porque estas coisas que eu mencionei no ponto anterior, a revelação de Deus, o ministério, o sacramento, a verdade, os dons espirituais e os ofícios, eles são ferramentas que Deus deu para a igreja. Mas para que elas sejam eficazes, elas são usadas pelo Espírito Santo. Por exemplo, se o Espírito Santo não abrir os seus olhos, você tem a Bíblia, mas você lê, não adianta nada, né? Não fala ao seu coração. É preciso que o Espírito Santo ilumine a sua mente e o seu coração para que você entenda a palavra. Deus deu os sacramentos, o batismo e a ceia do Senhor. Mas se o Espírito Santo não tornar estas coisas eficazes, eu estou só comendo pão e bebendo suco de uva ou vinho, né? Não estou me alimentando espiritualmente. É o Espírito quem torna os sacramentos eficazes. Os dons espirituais, eu posso ter a habilidade de pregar e de ensinar, mas se o Espírito de Deus não agir através disso, vai entrar no ouvido, vai sair no outro, as pessoas vão até concordar intelectualmente, mas não tem mudança interior, não tem transformação interior. Então, é o Espírito de Deus presente na igreja que torna esse equipamento eficaz para que a igreja cumpra a sua missão. É por isso que a nossa confissão de fé diz essa frase que às vezes as pessoas não entendem direito. Diz que fora da igreja não há possibilidade ordinária de salvação. Por que não há possibilidade ordinária, comum, de salvação fora da igreja? Porque Deus deu todas estas coisas à igreja. A igreja é o caminho pelo qual Deus vem trazer a sua graça e o evangelho ao mundo. Note que ele falou aqui ordinária. Extraordinariamente, você ouve falar de um caso assim perdido, de uma pessoa que de uma maneira extraordinária, impensada, ela acabou conhecendo o evangelho e se convertendo. Não vamos discutir esses casos, até porque a gente não conhece muitos. Eu sei de relatos que estão havendo
lá nos países árabes, onde é proibido pregar o Evangelho, que muçulmanos dizendo que de repente tiveram um sonho onde Jesus apareceu, e aí eles saíram procurando alguém tal e foram bater lá no missionário, né? E acabaram na igreja também, né? Chegou no missionário e chegou na igreja. Então, ordinariamente, a salvação ela é ministrada através da igreja. Não estou falando do conjunto aqui, do grupo, né, enquanto reunido, mas entendendo membros da igreja, os oficiais da igreja, aqueles que têm dons espirituais, aqueles que dão testemunho de Cristo, que estão ligados à igreja. Esse é geralmente o caminho pelo qual Deus chama pecadores e os traz para a salvação. É por isso que a confissão de fé diz que não há possibilidade ordinária de salvação fora da igreja. Se uma pessoa de fato é crente e ela foi salva, ela vai querer fazer parte da igreja. Ela vai sentir necessidade, quando ela entende o que é a igreja, ela vai sentir necessidade de fazer parte da igreja, aproveitar mais a igreja e participar dela e também, é claro, contribuir para ela. Então, agora vamos falar dos atributos da igreja visível. Eu já falei dos atributos da igreja invisível. Então, os atributos da igreja visível, enquanto que a invisível é una, a nossa, ela acaba sendo dividida, né? A igreja visível, ela tem diversas ramificações. Embora a invisível seja santa, a visível ela é imperfeita, porque os seus membros eles podem cair em pecado. Embora a invisível seja universal, a visível é localizada geograficamente, ela tem um endereço. A invisível não tem endereço, mas a visível tem. Enquanto que a invisível ela já é triunfante, a igreja visível ela é militante, ela está na milícia, na guerra, no combate. Ela enfrenta muitas dificuldades, muita oposição, hostilidade, preconceito, problemas internos, rachaduras, heresias, queda de membros, queda de líderes. Então ela está sempre numa luta, enquanto que a invisível ela já é triunfante. Então, esse contraste aí, essa comparação, eu espero que ajude, não é, a visualizar a igreja e saber por que ela é assim. Nós dizemos que a igreja visível ela tem algumas marcas. Não pretendemos esgotar todas as marcas da igreja aqui. Há inclusive um ministério pelo famoso Mark Dever, que é um pregador reformado, muito conhecido nos Estados Unidos, que o título é Ministério das 9 Marcas. Ele coloca 9, não é? Mas a nossa teologia reformada, ela coloca 3 marcas da igreja visível. Ou seja, como é que eu faço no meio de toda essa multiplicidade e variedade de igrejas, denominações? Quais são aquelas que são verdadeiras igrejas de Cristo? Então, nós temos aqui 3 identificadores, que você também pode chamar de 3 critérios ou 3 provas que você pode usar para decidir, para analisar se uma determinada igreja local, ela de fato é uma igreja de Cristo, uma igreja verdadeira. A primeira marca é a pregação da palavra de Deus. Ou seja, a exposição fiel da Bíblia esta que é considerada como palavra infalível e autoritativa de Deus, única regra de fé e de prática. A primeira marca de uma igreja visível, de que ela é de fato uma igreja cristã, autêntica, legítima, é a pregação fiel da palavra de Deus. Porque é na palavra de Deus que nós encontramos a revelação dele, a verdade dele. É através da palavra que a igreja é edificada, que os membros são instruídos, que os pecadores são chamados e convertidos. Então, numa igreja onde não tem pregação fiel da Bíblia, a verdade não está sendo exposta ali. Deus, que nos fala pela palavra, vamos dizer assim, falando em termos humanos, não tem como falar a igreja, porque a sua palavra não é explicada. Nas igrejas onde a pregação ela é reduzida ao mínimo, ocupa uma parte secundária, é uma meditaçãozinha boba de alguns minutos que o pastor faz, e quando o pastor faz, ele costuma contar história, ilustração, ele não ensina a palavra de Deus com verdade,
não tem escola dominical, não tem estudo firme da palavra de Deus, então essa igreja está faltando essa marca. Tá? O que identifica de fato uma igreja de Cristo é o apego à palavra de Deus, a centralidade da palavra de Deus, o ensino dessa palavra. Segunda marca da igreja é a ministração correta dos dois sacramentos ou ordenanças deixados por Jesus, que é o batismo e ceia. Somente esses dois, e ministrado aos verdadeiros crentes e seus filhos pelos motivos corretos e por ministros da palavra de Deus. Se uma igreja, vamos pegar, por exemplo, o batismo. Tem igrejas que batizam qualquer pessoa. Você passou em frente à igreja, ele já pega laço e batiza porque estão correndo atrás de membro. Não é? E o batismo, às vezes, não é feito pelo motivo correto. Por isso que a gente não considera a igreja católica como igreja de fato cristã, porque lá o batismo é realizado, é verdade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e com água, mas pelo motivo errado. Qual o motivo pelo qual o católico leva o seu filho para batizar? Porque ele entende que o batismo tira o pecado original. A água do batismo lava o pecado. Isso não é bíblico. Eles estão usando o sacramento do batismo da maneira errada. Por isso, nós não consideramos a Igreja Católica, entre outras coisas, como uma igreja legítima, porque ela desvirtuou o significado do batismo. E entre os chamados protestantes, há igrejas que administram o batismo como condição para a salvação. Eu conheço uma igreja onde eles chamam o batismo de batismo para arrependimento, pegando um trecho lá do livro de Atos, e diz que o batismo, ele de fato confere a salvação. Ora, nós aprendemos na Escritura que a salvação é pela graça, pela fé, não por obras, coisa nenhuma feita pelo homem. Então, na hora que o batismo é introduzido como condição para a salvação, então já desvirtuou o seu propósito, porque o alvo do batismo é selar a fé, é um sinal visível da fé e da salvação, mas não é a salvação em si. Então, toda vez que o batismo é administrado de maneira errada, então ali nós desconfiamos. Tem outras igrejas que só batizam em nome de Jesus, não batizam em nome do Pai e do Filho. É só em nome de Jesus. Porque no livro de Atos, os batismos foram todos feitos em nome de Jesus. Só que Jesus disse em Mateus, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O livro de Atos não é um livro que está registrando teologia, ele está registrando história. Então, nem sempre o livro de Atos está preocupado em dar detalhes teológicos dos fatos que aconteceram. E quando ele fala que foi batizado em nome de Jesus, não quer dizer que não foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas é que o nome de Jesus e crer em Jesus era a questão principal dos apóstolos quando ele estava evangelizando os judeus, que já criam em Deus, mas precisava crer em Jesus. Por isso a ênfase somente no nome de Jesus. Ou toma, por exemplo, a ceia. Tem igreja que unge lá o pão e manda você levar para casa, se tiver alguém doente lá na casa e comer daquele pão que foi ungido na igreja, o pão da ceia, a pessoa vai ficar curada, ou então vai receber uma bênção. Isso é um uso errado da ceia do Senhor. A ceia é um símbolo da morte de Cristo por nós, e quando nós comemos do pão e bebemos do vinho, nós nos alimentamos espiritualmente de Cristo. E Cristo está presente de maneira espiritual. É por isso que a gente também não aceita a Igreja Católica, porque na Igreja Católica o padre vai dizer que o pão e o vinho se transformam literalmente no corpo de Cristo. Que quando você está mastigando a hóstia e que está embebida lá no vinho, você está mastigando o corpo de Cristo. Eles dizem que a hóstia se transforma no real corpo de Cristo. Cabelo, unha, osso, pele, carne, está tudo ali. Por isso que dizem, eu não sei se é verdade, se tem alguém que foi católico aqui me explique, que eles pregam a hóstia no céu da boca e não pode mastigar, né? Porque se mastigar você está mastigando o corpo de Cristo, pode até sangrar. Então, deixa dissolver na boca, né? Parece que é assim. Então, nós não podemos considerar isso um uso correto dos sacramentos. Por isso que a questão do batismo e da ceia é uma das marcas da verdadeira igreja, porque revela muito do que é que as pessoas pensam a respeito de Deus e da salvação, não é verdade? A terceira marca da igreja é a disciplina.
ela tem que ser exercida fielmente pelo governo das igrejas locais e com os propósitos corretos de corrigir o culpado, proteger o evangelho e honrar a Deus. A disciplina da igreja é o processo pelo qual a igreja ajuda aqueles que caíram, promove a pureza da igreja, a honra de Cristo e o nome de Deus, e protege o evangelho. Isso significa que uma igreja que é fiel, de vez em quando, ela vai ter que chamar os seus membros faltosos, e corrigi-los, e, se necessário for, discipliná-los, para o bem deles, para o bem da igreja, e para proteger a honra de Deus. Igrejas que não têm disciplina, que não tratam os membros faltosos, os que caíram, os que estão em pecado, os desobedientes, os impenitentes, não pode ser considerada uma igreja verdadeira. Porque falta zelo pelo nome de Deus, falta apego à honra de Cristo, falta amor para com aquela pessoa que caiu, porque a disciplina não é um ato de raiva, mas é um ato de amor visando a restauração da pessoa. Então, uma igreja que não cuida dos seus membros, ela não pode ser considerada uma igreja verdadeira. Então, são 3 marcas da verdadeira igreja: pregação, sacramentos e disciplina. Bom, depois vou voltar a falar nisso aí. Deixe-me falar agora a respeito das denominações. E aqui vou falar um pouquinho de seitas e depois das igrejas neopentecostais. As denominações, dentro desse quadro maior, elas são organizações de igrejas locais em torno do mesmo tema ou do mesmo sistema de governo. As denominações, elas surgiram por motivos diferentes. Os presbiterianos, os batistas, congregacionais, episcopais, Assembleia de Deus, todos eles têm a sua história de como eles começaram. Nem sempre o começo foi bom. Às vezes foi por conta de dissensões, discussões teológicas, mas às vezes foi simplesmente por um motivo justo. A igreja presbiteriana, ela não nasceu de uma divisão, mas ela é o resultado da reforma protestante na Escócia. Então, os reformados escoceses resolveram adotar um sistema de governo que era o sistema de presbíteros. Então, não começou por causa de uma dissensão teológica ou de uma discussão, uma briga, 2 líderes brigaram, um saiu e fundou uma igreja, como outras aconteceram. Mas ela surgiu por um motivo legítimo. Tá? E eu penso que os batistas também, num certo sentido, embora na origem do surgimento do movimento batista está a discordância do batismo que era praticado pelos reformados, que era o batismo de crianças e por aspersão. Os batistas achavam, e acham até hoje, que tem que ser para adulto e por imersão. Então, os batistas já se formaram porque discordaram disso aí, embora a concordância entre os presbiterianos e os batistas é muito maior do que as discordâncias. Bom, então, se uma igreja batista, por exemplo, ela tem essas 3 marcas, é uma igreja que prega a palavra de Deus com fidelidade, batismo só para os crentes, é claro que ele não inclui os filhos aí, mas eles batizam as pessoas pelo motivo certo, não é para salvação, mas como expressão. A ceia do Senhor é para o pessoal que é crente, é como símbolo. E exerce a disciplina eclesiástica, se eles fazem isso, aquela igreja é uma igreja irmã. Eu estou mais próximo de uma igreja batista que faz isso do que uma igreja presbiteriana, onde não tem pregação da palavra, onde o conselho não cuida dos membros que estão em falta e também não empregam os sacramentos da maneira correta. Eu sou mais próximo de uma igreja batista ou pentecostal, assim, do que de uma igreja irmã da minha denominação, que não faz essas 3 coisas. Tá? Então, quando eu falo as marcas da Igreja de Cristo, é independente da denominação. Independente da denominação. Então, mesmo que haja muitas denominações, há essas linhas transversais que unem as verdadeiras igrejas. Não é? Já a seita, a gente dá o nome de seita, aqueles agrupamentos religiosos, mesmo que eles usem o nome de cristianismo, ou se chamem de igrejas cristãs, mas que não abraçam as doutrinas centrais do cristianismo, ou que quebram todos os 3 pontos.
Por exemplo, as testemunhas de Jeová. Por que a gente chama de seita? Porque eles não pregam a palavra de Deus em verdade. Eles não aceitam o que a palavra de Deus diz a respeito de Jesus, que Jesus é o Filho de Deus, que é o próprio Deus, que é Deus encarnado, que veio a esse mundo, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Eles vão dizer que Jesus é um ser humano, um homem normal, como você e como eu. Os mórmons é a mesma coisa, talvez até pior, porque eles vão dizer que Deus tem corpo e um dia já foi um homem como eu e como você. E além disso, eles têm um outro livro de revelação, que é o livro dos mórmons. Então a gente não aceita esses grupos, porque eles contrariam as doutrinas principais. Eles não creem na Trindade, por exemplo. Não creem na Trindade como nós cremos. Já no limite aqui, você tem, por exemplo, os adventistas. Os adventistas é uma dificuldade, porque não existe um grupo só de adventista, sabatista. Você tem vários grupos. E você tem alguns grupos adventistas que são muito radicais, por exemplo, na guarda do sábado, como condição para a salvação. Então, esses nós consideramos seita. Tá? Consideramos seita. Então, tem algumas doutrinas adventistas, como, por exemplo, que Cristo já veio, já retornou e já entrou no santuário celestial e está lá fazendo a investigação pelos nossos pecados. Isso foi defendido pela profetisa deles, Ellen White. Então, se a igreja adventista acredita nisso, para nós ela é seita. Mas você vai encontrar igrejas adventistas que a gente fica assim, meio, não sabe se é evangélico ou não, que não aceita as ideias da Ellen White, e mesmo quando eles guardam o sábado, eles não fazem disso condição para a salvação. Não fazem disso condição para a salvação. Não está dizendo que se não guardar o sábado vai para o inferno, como alguns ramos adventistas dizem. Então, o adventista tem que ser examinado caso a caso, para ver qual é a posição deles com relação a essas heresias. A nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela considerou no último Supremo Concílio a Igreja Universal do Reino de Deus e a Igreja Mundial do Poder de Deus, do Valdemiro Santiago, como seitas. E a pergunta é, quer dizer que é igual a Testemunho de Jeová, porque a gente chama de seita? Não. É um conceito diferente de seita. Se você perguntar ao pessoal, se você perguntar aos representantes da Igreja Universal do Reino de Deus se crê na Bíblia como palavra de Deus, ele vai dizer que crê. Crê na Trindade, crê que Jesus é o Filho de Deus, crê que morreu pelo nosso pecado, crê que Ele ressuscitou dos mortos, que subiu aos céus, vai voltar a segunda vez. Então, qual é o problema? O problema não é que eles negam os pontos centrais do cristianismo, como o Testemunho de Jeová e Mórmon faz. O problema é que eles pegaram um ponto da teologia cristã, no caso, a doutrina bíblica de que Deus costuma abençoar o seu povo com prosperidade material, e fizeram disso o ponto central do Evangelho. E fizeram uma releitura completa do cristianismo a partir desse óculos aqui. Então, Cristo, que veio primariamente para nos livrar dos nossos pecados, é transformado no libertador da condição humana, de pobreza, de opressão, de doença, de falta de emprego. Em vez das pessoas irem a Jesus para receber perdão dos seus pecados, reconciliação com Deus, comunhão com Deus, elas são encorajadas a ir primeiramente para resolver os seus problemas materiais. Ter um emprego, dívida perdoada, trazer o marido de volta, comprar uma casa, ficar bom de uma doença. Então, no final, o que você tem é um evangelho distorcido. Ele não é negado, mas ele é distorcido, e aí a nossa igreja resolveu entender que isso também é uma manifestação de seita, porque a palavra de Deus não está sendo pregada em verdade. Tá? Agora, é claro, da mesma forma que a gente considera a Igreja Católica como seita, desde a Reforma Protestante, né? Nós não consideramos a Igreja Católica como uma verdadeira igreja cristã. Isso não quer dizer que não haja um católico que não seja crente, faça parte da igreja visível. Só que, cedo ou tarde, se ele é convertido, ele não vai querer ficar lá dentro. Ele vai sentir vontade da palavra de Deus, vai querer crescer, vai querer se desenvolver. Da mesma forma, nós dizemos que nessas igrejas, Universal, Igreja do Valdemiro, também tem crente. Agora, uma hora dessa, nós esperamos que eles venham e as portas estão abertas. Um dia, uma certa ocasião, eu estava assistindo um desses programas de uma dessas igrejas, que era a hora do testemunho, né? Aí o missionário chamava
as pessoas para dar testemunho na frente. Aí chamou um e disse, conta a benção. Ô, missionário, eu estava doente, fiz a oração dos 318 homens de Abraão, e aí Deus me deu a saúde. Ô, glória, que benção. Tal. Conta a benção, irmã. Ô, pastor, meu marido me largou. Aí eu comprei o kit de beleza da Rainha Esther, tomei um banho, fiquei maravilhosa. Meu marido voltou, glória a Deus. É bom, tal. Conta a benção, irmã. Aí veio uma senhora, eu vi isso aí, né? Veio uma senhora dizendo assim, missionário, Jesus perdoou os meus pecados, estou salva. Ô, minha irmã, graças a Deus. Agora, conta a benção agora. Entendem? Dá para ver que ela entendeu, não é que ela foi convertida, mas isso apesar do que era ensinado naquela igreja. O outro ponto que é importante mencionar aqui é a questão do nível de pureza das igrejas. As igrejas, elas têm as marcas que as identificam como igrejas de Cristo, tá certo? Estou falando das igrejas locais, e elas têm algum nível de pureza. Elas são consideradas igrejas mais puras quanto mais fiéis elas forem naquelas 3 marcas. Então, quanto mais uma igreja for fiel na pregação da palavra, na administração do batismo e da ceia e na disciplina, ela é uma igreja mais pura. Ela nunca vai ser totalmente pura, não é? Mas ela está mais próxima do ideal. Menos pura é quão menos fiel essa igreja for na administração dessas 3 coisas. Então, entre igreja mais pura e menos pura, você tem aqui uma variedade. Então, você sabe disso. Você vai para uma determinada igreja, quem já mudou de cidade, mudou de igreja, sabe disso. Você encontra igrejas que são, realmente, a pregação da palavra é boa, o pessoal tem cuidado na administração dos sacramentos, a disciplina é exercida em amor. Aí, de repente, você muda para outra igreja, chega lá, aí você já nota a diferença. Não há um zelo, não há uma preocupação, o nível espiritual cai, a pregação é fraca. Não é? Então, não é que não é uma igreja de Cristo, só que ela não está exercendo com fidelidade as marcas e, por isso, a pureza dela cai. Então, às vezes, as pessoas ficam desanimadas quando vão para igrejas assim e saem em busca de igrejas que sejam mais fiéis. Tá? Eu não posso condenar quem faz isso. Mas, às vezes, essas mudanças, eu acho que essas mudanças só deveriam ser feitas quando o nível de impureza chegar assim no crítico, né? A luz vermelha piscando, porque se você sai, é um a menos, não é, para abençoar aquela igreja e tentar fazer a diferença. Mas eu não condeno ninguém que procura realmente para si e para os seus filhos uma igreja mais pura, onde ele seja de fato abençoado e possa crescer e também possa dar uma contribuição. E as igrejas apóstatas são aquelas que deixaram de praticar essas coisas, como a Igreja Católica, por exemplo. A Igreja Católica ela era, na verdade, a igreja cristã apostólica, não é? E ela foi na Idade Média, ela foi se desviando, se tornando cada vez mais impura, corrompendo os sacramentos, a pregação da palavra e a disciplina, até que chegou um ponto de que a reforma protestante teve que acontecer. E a Igreja Católica não mudou, por isso ela é considerada uma igreja apóstata. Ela se desviou dos caminhos de Deus. Aqui a gente poderia colocar também, mas aqui não há uma posição oficial da IPB, mas aqui é mais a minha impressão particular, as nossas irmãs nos Estados Unidos e na Europa, igrejas presbiterianas, por exemplo, que já abandonaram o conceito de que a Bíblia é a palavra autoritativa, infalível, inerrante de Deus, aceitam casamento homossexual, pastores homossexuais, pastoras lésbicas, e um monte de outras coisas relacionadas com o abandono da palavra de Deus. Para mim, também são igrejas apóstatas, elas se desviaram da palavra de Deus. Por isso que a IPB cortou relação com essas igrejas. Nós não temos mais relação inclusive com a igreja presbiteriana, que foi a nossa mãe, que mandou os missionários para cá. Nós cortamos relação com eles, porque eles, no nosso entendimento, apostataram da fé. Então, pode acontecer, infelizmente, isso, que uma denominação, uma igreja visível, com o passar do tempo, ela foi corrompendo tanto a pregação e os sacramentos e a disciplina, até o ponto realmente de não ser mais considerada uma igreja cristã, mas uma igreja apóstata. E nós dizemos isso com muita tristeza. Nesse contexto, então, agora eu termino falando da nossa Igreja Presbiteriana do Brasil.
A Igreja Presbiteriana do Brasil, a sua origem é cristã. Nós somos uma igreja cristã, não somos budistas, não somos muçulmanos nem espírita, né? Nós somos cristãos e reformados. Isso quer dizer que, historicamente, nós começamos com a Reforma Protestante. Então, a Reforma Protestante está fazendo, já fez mais de 500 anos, e a Igreja Presbiteriana também, no mundo, já tem mais ou menos essa idade, né? São 5 séculos. Agora, é claro, nós entendemos que nós somos tão antigos quanto o Novo Testamento, né? Mas, historicamente, como denominação com o nome presbiteriana, nós viemos da Reforma do século XVI. A nossa doutrina, nós entendemos que ela é bíblica como interpretada pelos reformados, especialmente os puritanos. Porque a confissão de fé que a gente tem na nossa igreja, a confissão de fé de Westminster, ela foi produzida pelos calvinistas do século XVI, do século XVII, desculpe, 1600 e pouco é a nossa confissão, que de várias denominações que deram alguma contribuição e fizeram essa confissão de fé, que foi a última grande confissão a ser feita, como sendo o suprassumo da teologia reformada daquela época. E, na verdade, a Confissão de Fé de Westminster, para nós, ela é a mais completa, a mais clara e a mais coerente com o ensinamento bíblico. E ela é o nosso sistema de doutrina que nós aceitamos, juntamente com os 2 catecismos que foram feitos na mesma época. A orientação teológica da nossa igreja é aquilo que nós chamamos de calvinismo. Nós nos orientamos teologicamente pelas ideias de João Calvino, conforme está expresso na Confissão de Fé de Westminster. O nosso culto é um culto reformado, ou seja, um culto onde a palavra de Deus é central, onde os elementos são pregação da palavra, oração, cânticos espirituais, louvor e adoração a Deus, recolhimento de ofertas. Então, é esse o nosso perfil, é assim que nós entendemos que o culto deve ser. Eu sei que tem igreja presbiteriana que nem merece mais esse nome, né? Que já bagunçou tanto o culto que devia ter a 4ª marca, o culto, né? Da verdadeira igreja. E a nossa organização presbiteriana. O nome presbiteriano é dado não por causa da doutrina, mas por causa da organização. A nossa igreja é governada por presbíteros, é diferente, por exemplo, dos batistas, da Assembleia de Deus. O nosso sistema é único. Os presbíteros, uma pluralidade de presbíteros, governa a igreja, orienta a igreja, e o pastor está entre eles. Ele não é uma autoridade à parte, mas está, na verdade, entre os presbíteros que governam a igreja. Então, essa é a nossa igreja. Agora, nós devemos ter 800 a 900 mil membros no Brasil. Ela está em boa expansão. Graças a Deus, ela vem em paz. Tem dentro da igreja igrejas locais mais puras e menos puras, não é? A gente sabe disso. Mas, no geral, eu creio que a nossa igreja, a nossa denominação, ela vem sendo muito abençoada. Concluo. A Igreja de Cristo, ela é bem maior do que a IPB. É um erro a gente pensar que porque nós temos uma boa doutrina, uma teologia boa, história, uma organização sólida, é uma igreja respeitada pelo nível dos pastores e da educação, mas é um erro pensar que só a IPB é a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo, graças a Deus, é muito maior do que a IPB. Porque se fosse só a IPB, era 800 mil, né? Então, no Brasil, nós temos muita gente crente verdadeira que ama o Senhor Jesus nas outras denominações. Segunda conclusão que eu queria tirar era essa daqui. Entenda que a igreja local, ela ainda é militante e imperfeita. As igrejas são mais puras, menos puras, mas sempre haverá impureza, imperfeição, você sempre vai ter alguém para criticar. Se você sai daqui e vai para outra pensando que vai encontrar uma igreja perfeita, você não vai encontrar. Por isso que nós não devemos desistir da igreja como um movimento dos desigrejados, que é o pessoal que não quer mais igreja, desiludido, mas está desiludido porque tinha uma expectativa irreal. Tinha uma imagem da igreja que não corresponde à realidade. A igreja é militante, ela é imperfeita aqui nesse mundo. Terceira coisa, eu espero que você viu o quanto você precisa da igreja local. Aliás, eu não sei nem porque eu estou dizendo isso a vocês. Se vocês estão aqui na sexta-feira à noite, é porque vocês acreditam nisso. Eu devia estar dizendo isso para quem não está aqui, não é? Na sexta-feira à noite. Mas, no geral,
Todos nós precisamos da igreja local para crescer, servir, amadurecer, aprender, ter comunhão, cumprir todas aquelas finalidades. E por último, a igreja local precisa de você e de seus dons e dos seus talentos espirituais. Eu espero que Deus continue a abençoar a sua igreja no Brasil, que apesar das críticas, dos movimentos contrários, dos desigrejados, das divisões e tudo, a igreja continue. A nossa esperança e expectativa é a igreja invisível, triunfante, vencedora, da qual nós fazemos parte. E nós estaremos com os nossos verdadeiros irmãos para sempre, com o Senhor Jesus, quando Ele retornar e juntar a sua igreja. Ele virá para esse grande encontro com o seu povo de todas as denominações, que são onde a palavra dele é pregada, sacramentos administrados e a disciplina é feita. E aí nós estaremos juntos com nossos irmãos para todo sempre. Amém?